Olá, estudantes do terceiro ano, professora Luísa Penina, Língua Portuguesa. Hoje faremos a correção das atividades da semana 1 do PET volume 1. Lembrando que nós já discutimos essas questões, já orientamos quanto ao que nós devemos estar atentos ao responder às questões. Agora, não trata de apresentar respostas para que vocês copiem. São apenas sugestões para que, a partir dessa discussão, você possa elaborar com suas palavras as suas respostas, trabalhando aí com compreensão, interpretação de textos e formulação de respostas, ou seja, produção de textos expositivos. Vamos então às questões? Leia o texto seguinte. Resumo do conto fantástico As Formigas, de Lígia Fagundes Telles. As Formigas conta a história de duas amigas, primas universitárias, que se mudam para uma pensão. As duas são estudantes, uma de Direito e outra de Medicina. A pensão é descrita pela estudante de Direito, protagonista e narradora em primeira pessoa, um ambiente decadente, velho, sombrio e talvez assustador, desses locais onde tudo pode acontecer. As garotas vão se instalar no quarto da pensão e descobrem que o antigo morador deixou lá um caixote com os ossos guardados. A estudante de medicina se interessa em abrir e ver, principalmente depois que descobre que o esqueleto é um artigo raro, já que pertencia a um anão. Durante a noite, o quarto é tomado por um cheiro de bolor e por uma invasão de formigas que não se sabe de onde vem e que tomam o recipiente onde está guardados os ossos embaixo da cama de uma das garotas. O que deixa a narrativa mais intrigante é que, na mesma noite, a estudante de Direito sonhou com um anão de olhos azuis olhando para ela. Quando a outra vai investigar na caixa que teria atraído as formigas, percebe que a posição dos ossos havia sido alterada, ou seja, os ossos haviam sido mexidos. Elas mataram os insetos e na manhã seguinte não havia nenhum vestígio das formigas, embora não tenham limpado o local. Na madrugada seguinte, depois de um novo pesadelo, a estudante e sua prima descobrem o retorno das formigas e que, mais uma vez, a posição do esqueleto foi alterada, parecendo que este está se reconstituindo. Na terceira noite, elas ficam acordadas, esperando para ver de onde vinham as formigas, mas adormecem e, quando acordam, ficam apavoradas ao perceber que faltava apenas um osso da perna e outro do braço para que o esqueleto ficasse recomposto. Elas fogem desesperadas da pensão. Da rua, uma das garotas olha para a janela do quarto que estavam hospedadas e avista os olhos as observando. Conto de Lígia Fagundes Telles, As Formigas. Esse é o resumo. Primeira questão. Por que o texto lido pode ser considerado como um resumo de um conto fantástico? Quais evidências você tem de que, de fato, As Formigas é um conto fantástico, levando em consideração as informações apresentadas nesse resumo? Resume um conto fantástico, pois o ambiente descrito apresenta-se de forma assustador, causando um certo suspense. Os eventos, ou seja, os fatos narrados, são inexplicáveis, sobrenaturais, extrapolam a lógica, aquilo que nós consideramos como real, como provável de acontecer. Não há uma explicação razoável para os fatos narrados que consiga estabelecer sentido entre tudo aquilo que acontece de acordo com o que foi colocado no resumo. Questão 2. No texto lido, há uma breve descrição do espaço, o local em que a história se passa. Como o espaço é importante para dar à história um clima ainda maior de medo e tensão, que é característica de contos fantásticos. O espaço descrito é um local antigo, sombrio. Os fatos ocorrem à noite, o que cria um ambiente assustador pela questão da escuridão, conduzindo o leitor a começar a construir em sua mente o clima tenso, de mistério, de suspense, de terror, que são características dos contos fantásticos. As respostas não estão difíceis, as perguntas são claras, você só tem que pensar um pouquinho e formular sua resposta. Leia a tirinha seguinte e responda o que se pede nas atividades 3 e 4. Vamos fazer uma leitura dessa tirinha. A personagem aqui deitada e um outro como se colocasse a mão sobre ela e diz: Ei, Caio, acorda que tá na hora. Só mais 5 minutinhos, mãe.
personagem já está sozinho, dormindo. No terceiro quadrinho, ele acordou. Observe a expressão facial dele. Observe. Peraí, ainda é madrugada. No último quadrinho, olha a expressão de medo, os olhos arregalados, o pavor. E eu moro sozinho. 3. Identifique na tirinha lida algumas características que também pertencem ao gênero conto fantástico. Os fatos narrados ocorrem durante a madrugada. Esse ambiente sombrio, escuridão, é um traço para o conto fantástico. A personagem desaparece sem explicação, aquela que apareceu somente no primeiro quadrinho. O outro personagem percebe que mora sozinho, ou seja, teria como ter aparecido alguém ao lado da cama. E no final, observando a expressão do protagonista, ela demonstra apreensão, tensão, medo, suspense. 4. Descreva o que faz com que a tirinha deixe de ser normal para tornar-se um texto de suspense, terror. Geralmente, o que nós percebemos nas tirinhas? As tirinhas trabalham com um pouco de ironia, com um tom humorístico, não necessariamente voltadas para esse suspense, esse terror. Então, a gente poderia dizer que narra um fato sobrenatural, é algo que foge da lógica, que praticamente poderia ser impossível de acontecer, ocorre à noite, apresenta uma criatura que surge do inexplicável e também desaparece sem explicação, o que a gente poderia dizer que seria um fantasma. O final, no último quadrinho, é tenso, é assustador, provoca suspense. Nas tirinhas, como eu já disse, é mais fácil perceber a presença de ironia, de humor, do que necessariamente suspense, terror, medo. Então, pessoal, foram essas as atividades da semana 1 do PET 1. Bons estudos, qualquer dúvida entre em contato e até o nosso próximo encontro.